de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão. Boa noite a todos. Agora sim, tá vendo? Isso aí que são problemas do homem moderno, né? E a gente está exatamente aqui para falar disso, o Homem Integral. Esse livro de Joana de Ângeles, escrito por Divaldo Pereira Franco. E esse trabalho eu já venho fazendo há um tempão, tentando fazer uma palestra com o conteúdo dele, até que há pouco tempo, essa é a segunda vez que essa palestra é exibida, para aniversário de uma casa espírita de fora, a gente terminei depois de anos e anos de concluir essa palestra. E a gente veio aqui para tentar discutir sobre os problemas do homem moderno, que não param nunca. Sempre que a gente pensa que solucionou os problemas, a gente tem sempre mais um sob perspectiva diferente, e a vida da gente, se a gente não tivesse problema para resolver, né, seria um pouco sem graça. Mas então vamos lá, a caverna de Platão, começando com essa história que Platão nos contou, de uma caverna onde ficavam, na parte mais interior ficavam pessoas presas, acorrentadas, e essas pessoas, a única visão que elas tinham do mundo exterior era essa visão projetada no fundo da caverna. Essa projeção vinha da luz emanada dessa tocha, e aqui nessa parte anterior da caverna ficavam as pessoas que trabalhavam na manutenção de todo esse sistema. E como era feita essa manutenção? Além da alimentação dada para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com a natureza, com nada do exterior, segundo Platão, né? Segundo essa história, que é uma história que ele contou ilustrativa, e que as únicas imagens geradas aqui eram manipulações de marionetes feitas naquela parte ali, naquela parede da caverna. Então, eles não viam nada para cá para trás. Para eles, a visão de mundo, que eles entendiam de mundo, era só aquilo ali que se passava na frente deles. As sombras projetadas no fundo da caverna era a realidade que eles tinham, né? Então, para aquelas pessoas, com aquele conhecimento, a única realidade era esta. E eles sonhavam em cima dessas realidades, inventavam histórias, avaliavam possibilidades, não é? Certa vez, um desses elementos aqui conseguiu fugir da caverna, conseguiu passar para essa parte aqui da caverna, e passando, ele se deparou com uma nova realidade. Ora, ele fora enganado a vida inteira, e aquilo que ele pensara ser a realidade, deixara de ser. Agora, daqui para frente, a realidade dele seria o que existia nesta parte da caverna. Então, ele se deslumbrou com outra realidade. Procurou investigar cada detalhe, descobrir cada situação, e descobriu uma fenda para o exterior da caverna. E ali tirou, né, o que obstruía a entrada da caverna, conseguiu chegar ao mundo do exterior da caverna, e foi ofuscado pela tamanha quantidade de luz, seus olhos não estavam acostumados, e ele fica por momentos sem enxergar. Conforme a visão foi retornando, ele se deparou com o que então ele achava que era a realidade. A realidade era muito mais plena com a medida do conhecimento que ele ia ganhando. Ganhou conhecimento nesta parte, a realidade se ampliou. Ganhou conhecimento nesta parte aqui, sua realidade também se ampliou, cada vez mais. Este elemento não era egoísta, já tinha vencido um dos grandes problemas da humanidade. O que ele fez?
resolveu retornar à caverna e então dividir com seus companheiros o que ele achava que era realidade. Contar para eles que o que eles passaram a vida inteira achando que era o mundo real, não passava de mera ilusão. Voltou, tentou executar isso, mas quando ele ficou nesta posição aqui, sua sombra foi projetada no fundo da caverna e ele também passou a fazer parte daquela ideia de realidade que tinham aqueles companheiros. Ninguém acreditou nele. Ou seja, o conhecimento, a realidade, ela é ampliada de acordo com o nível de conhecimento que temos. De acordo com o nosso nível, nossa realidade atual, nós temos os nossos problemas atuais e as nossas soluções também atuais, né? Quando ganhamos uma consciência mais plena e temos contato com um mundo que achamos ser o mundo real, né? Porque esse mundo se amplia a cada instante, se conhecemos bem um planeta, podemos conhecer outro, podemos conhecer até a galáxia inteira. Essa realidade sempre se amplia e o nosso nível de exigência vai também aumentando, a quantidade de problemas vão surgindo, mas a quantidade de soluções também se nos apresentam. Tentaremos ver aí todos esses tópicos, os fatores de perturbação, estranhos rumos, seguros roteiros, a busca da realidade, o homem em busca do êxito, doenças contemporâneas, maturidade psicológica, planificação interior, o homem perante a consciência, o futuro do homem, o último tópico. Mas como veremos tudo isso numa única palestra? Só Deus sabe, né? Mas vamos tentar aglutinar aqui alguns tópicos, né? Divaldo fez uma palestra baseada nesse livro e usou somente 4 elementos do livro. Eu estou botando tudo aqui, uma pretensão, né, mas a gente vai só dar uma passada para despertar em vocês a vontade de ler o livro. O livro versa sobre filosofia, sobre psicologia, sobre espiritismo, faz uma misturada de tudo, mas são elementos que nós já convivemos com eles no dia a dia, mas às vezes não nos sensibilizamos com eles, porque já é tão natural e a gente não se apercebe desses fatores. Fatores de perturbação. Perturbação de quem? De nós, humanos, né? Admiráveis conquistas da ciência que se apoia na tecnologia não logram harmonizar o homem belicoso e insatisfeito, que se deixa dominar pela vaga do materialismo utilitarista, que o transforma num amontoado orgânico que pensa a caminho do aniquilamento no túmulo, né? Então, fala ele ali de um problema que o homem tem de buscar solucionar os seus problemas através da tecnologia. E ele acha que a ciência vai resolver todos os problemas da sua vida. No entanto, se ele tem a vida como uma coisa única, que começa quando ele nasce e termina quando ele morre, isso aí nada vai resolver para ele, porque na realidade, fala aqui, né, essa evolução que a gente pensa que vai terminar com a morte do corpo físico, isso aí na realidade não resolve problema de forma alguma. É o amontoado orgânico que pensa, esse ser que pensa dessa maneira, né? Que pensa simplesmente traçando seu rumo até o túmulo. Nós espíritas sabemos que esse rumo ele vai além do túmulo, né? A morte, o espírito não morre, ele é infinito. Agora a vida persiste, mesmo depois da morte do corpo físico, né? Essa ilusão de acharmos que a gente vai melhorar, eu vou deixar de ter problema, vivo empurrando meu carro velho, quando eu comprar um carro novo vou deixar de ter problema. Vai, se tiver dinheiro, pagar o seguro, senão vai ter que empurrar o carro novo, né? Não, a coisa é mais ou menos por aí. Um amigo meu, eu sou do início da época da informática além, embora eu seja da área, e eu prestei auxílio, né? Trabalhei profissionalmente com diversas áreas profissionais. E uma das áreas que mais assim resistente foi a área do direito, por incrível que pareça, né? Então eu tinha um amigo que dizia para mim assim: a informática é aquela ciência que veio para solucionar os problemas que eu não tinha. E realmente ele não tinha. Quando ele usava a máquina de escrever, ele não tinha problemas daquela natureza.
Mas à medida que ele passou a usar o computador, ele adquiriu outros problemas. Deixou de ter aflições por não conseguir entregar um trabalho, talvez? Não. Apenas o problema mudou de perfil. E as soluções, logicamente, abriu-se um leque de soluções diferentes, ele nem imaginava. Qual a consequência de quem acha que a vida vai terminar com um túmulo? Lógico que essas consequências são guerras, gente. Guerras. Porque cada qual quer ser mais tecnológico do que o outro e acha que vai conseguir tudo numa vida só, que para vencer ele terá que passar por cima do outro, e a necessidade econômica que está como pano de fundo de todas as guerras, ela se faz cada vez mais presente, e aí o ser humano, ainda despojado de conceitos morais firmes, esse ser humano atropela outros mais fracos, e aí, consequência, as guerras. Ainda dos fatores de perturbação, a rotina é um tremendo fator de perturbação. Quem gosta de rotina aqui, né? Acordar sempre da mesma maneira, fazer tudo da mesma maneira e dormir da mesma maneira, sem produzir absolutamente nada durante o dia. O excesso de tecnologia, que aparentemente resolveria os problemas humanos, engendrou novos dramas e conflitos comportamentais na rotina degradante que necessitam ser reexaminados para posterior correção. Palavras de Joana de Anjos, transcritas por Divaldo Pereira Franco, né? Diz ele que essa tecnologia aparentemente resolveria, mas que precisa de corrigir esse conceito, porque na realidade as coisas não são bem assim, né? Por exemplo, agora estávamos diante de algumas aflições. Primeiro, porque ali está saindo expandido, e aqui no meu está 4x3 direitinho. Segundo, o microfone não funcionou. Tempos atrás não teria nada disso. No máximo teria um retroprojetor ali, né? Ou papelzinho. O retroprojetor também poderia ser lido ali online. E hoje a gente fica à mercê da tecnologia. À mercê, por exemplo, do telefone celular. Estava eu aqui aflito, porque meu filho não me mandava uma mensagem, que tinha chegado em casa, ele está viajando, né? Não mandava uma mensagem. E se não tivesse telefone celular, qual seria o meu motivo de aflição? Teria que apelar para a espiritualidade da casa, para me dar uma dica, uma coisa qualquer, porque, né, hoje em dia a gente tem a tecnologia que não resolveu, continuamos aflitos. Fatores de perturbação, também um outro fator é a ansiedade, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sofro desse mal, ansiedade, né? Se a pessoa diz, eu quero falar com você na saída, aquilo já vou ficar martelando aqui, mas o que ele vai querer comigo na saída? Por que não fala agora? Minha vontade é pegá-lo ali para que ele fale naquele momento. Então, por favor, não me deixem aflito. Se quiserem falar comigo, não é na saída não, tem que ser agora, né? Mande um recado, faça um sinal. Não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende às vezes a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade leva a doença, gente? Claro que leva, né? A ansiedade leva a uma coisa chamada estresse, né? E o que é o estresse para nós? O estresse é algo que poderia ser útil para a gente se aquele estresse fosse momentâneo, se aquele estresse fosse somente para nos tirar de um apuro, né? Um estresse para nos tirar do perigo. E se eu, uma vez que saí do perigo, eu me livrei do estresse, esse estresse foi maravilhoso para mim. Mas aquele estresse que fica me acompanhando o dia todo, e se a pessoa se desencontrar de mim na saída, como eu vou conseguir dormir sem saber o que ela queria tratar comigo? Não é? Então aquilo ali vai atrapalhar a minha vida, atrapalhar o meu sono, atrapalhar o meu dia a dia, né? E logicamente o estresse, na situação de estresse, alguns órgãos do nosso corpo trabalham aceleradamente. Era como, por exemplo, se nós estivermos ao volante e acelerarmos o nosso carro para fazer uma ultrapassagem. Não vai danificar o motor, grande coisa, se uma vez que ultrapassarmos o outro veículo, a gente diminua a rotação do motor e assuma uma rotação normal, né? Então, não vai danificar o carro em absolutamente nada. Mas se nós mantivermos o carro em alta rotação, haverá um desgaste das peças que compõem o motor e esse carro vai se danificar mais rapidamente. Assim somos nós. Em situação de estresse, alguns órgãos nossos são sobreexcitados e ficam nessa sobreexcitação por longo período de tempo, causando-nos doenças, né, físicas, não só as doenças de ordem emocional, mas também as doenças de ordem física.
A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção, né? Conclusões óbvias. O medo também é um fator que pode prejudicar, mas o medo também, a exemplo da ansiedade, do estresse, o medo também pode ser benéfico, se ele for bem dosado, né? Mas é por medo que a gente comete, muitas vezes, enganos. Medo, às vezes, de sair de uma situação de estabilidade, num determinado emprego, por exemplo, para tentar em outro, que a gente vai aventurar, mas com a possibilidade, né, de ganhar. Mas, às vezes, a gente deixa de evoluir, porque a gente tem um medo de sair de uma situação que é segura, aparentemente segura, para uma situação que é, assim, a grosso modo, instável. Muito embora, se a gente ficar parado num lugar só, a gente não anda, não vai a lugar nenhum, né? Então, o medo pode também nos auxiliar. Aliás, o medo, bem dosado, ele nos auxilia, porque ele também poupa que a gente faça besteira, mas ele nos atrapalha se ele for mal dosado. Então, o que nos diz Joana sobre isso? Os fenômenos fóbicos procedem de experiências passadas, né? Fala ela aqui categoricamente, que a grande maioria dos medos que nós temos hoje, eles não nasceram nessa encarnação, eles nos acompanham de encarnações pretéritas, né? O medo de ontem, né, se traduz no medo de hoje. Por exemplo, o medo de ambientes fechados. Quem diria, quem poderia afirmar se eu não fui, se eu hoje tenho medo de ambiente fechado, por exemplo, elevador, né? Eu não tenha sido alguma vez prisioneiro num claustro qualquer, né? Tenha ficado aprisionado num espaço muito pequeno, sem luz, e eu tenha medo desses espaços pequenos, porque por causas do passado, né? Por coisas que aconteceram comigo no passado. Até bem pouco tempo, a área do conhecimento humano não virava os olhos para essa possibilidade, né? A psicologia transpessoal, né, que trabalha com regressões, com a possibilidade de vidas passadas, é relativamente recente, né? Então, nós no Espiritismo sabemos, nós estudamos isso, mas imaginemos as pessoas que padecem disso e não sabem onde buscar a cura, e ficam muitas vezes tentando tratar a causa, né, com profissionais que desconhecem que isso pode ter origem em causas pretéritas, né, e não conseguem solucionar efetivamente seus problemas. A solidão é um outro fator de perturbação do ser humano. Todo mundo tem medo de ficar só. E às vezes, com esse medo da solidão, o ser humano tende a tomar determinadas atitudes, muitas vezes de defesa, muitas vezes numa tentativa de não se isolar, ou até alguns, essa solidão já se traduziu numa doença que ele procura o isolamento. Tem pessoas que procuram o isolamento. A gente está sempre atento à tecnologia. A gente começou até com essa abordagem, que não é minha, é a abordagem de Joana de Ângeles, onde hoje em dia a gente está formando, com a tendência de formar verdadeiras legiões de solitários. Solitários aqueles que, amparados pela tecnologia, se relacionam com um milhão de amigos, né? Eu não tenho 1 milhão, tenho quase 5 mil no Facebook, mas ainda assim poderia dizer que efetivamente são meus amigos. E na hora que eu pedir R$10 emprestado, será que vai ficar algum perto, né? Talvez não. Não posso garantir o nível de amizade. Ou se isso aí é um relacionamento simplesmente de interesse. Aliás, muito bem tratado no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos se essa relação de amizade persiste, né, no plano espiritual. E os Espíritos nos dizem que se ela foi fundamentada em algo verdadeiro, ela persiste. Mas se foi algo de ocasião, ela também será dissipada. Mas vamos ver o que Joana nos fala. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia, não é? Quantos rostos sorrindo você vê no Facebook, por exemplo, gente, já que a gente falou aqui, não é merchandising, não.
contemplar as outras redes sociais também. Mas até gente que nunca sorriu no Facebook está sorrindo, né? Está lá com um sorriso, né? Às vezes até amedrontador, que a gente vê que o cara não tem afinidade com aquele ato, mas está lá mostrando as canjicas, né? Gente, não acredita em foto de Facebook. Aquilo é, na melhor das hipóteses, a melhor foto que a pessoa tirou, e geralmente uns 20 anos atrás, né? Acreditem naquela que eu utilizo, porque aquela ali só tem 4 anos, ainda assim não é recente. Isso se a gente não der uma maquiadazinha com os Photoshops da vida, der uma ajeitada, né? Uma esticadinha aqui, uma coisa ali. A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, é ou não é? A maioria dos relacionamentos que acontecem são por interesse. Ou seja, interesse numa rede social, por exemplo, não pode ser um interesse por um determinado time de futebol, que as pessoas se reúnam para discutir. Pode ser por um determinado nicho tecnológico, e as pessoas se reúnem para debater sobre aquela tecnologia. Isso se dá com muita frequência. E as pessoas no âmbito familiar, muitas vezes é a fofoca mesmo, é para saber um da vida do outro, né? Isso aí sempre existiu, gente, mas antigamente era pombo-correio. Então a coisa se disseminava com menos intensidade, né? Não tinha nem telefone, a fofoca era restrita, né, a corredores, a salas. Agora não, a coisa ganhou terreno. O homem solidário jamais se encontra solitário. Essa máxima que talvez não tenha nem autoria, a Joana também cita neste livro aqui, né? Quem é solidário, quem está sempre próximo do outro para ajudar nos momentos de dificuldade, nunca estará em dificuldade solitário, porque no momento em que ele estiver com dificuldade, em que ele se tornar chato, né, haverá sempre alguém próximo dele, alguém que ele ajudou com desinteresse, ajudou, né, de coração. Então, quem é solidário nunca será solitário, né? Isso é a máxima popular, que é perpétua. Um outro fator é a ânsia pela liberdade. Eu quero me tornar livre a qualquer preço. Mas qual é o preço da liberdade? E o que é liberdade para mim? E qual momento eu acho que essa liberdade está sendo cerceada? Eu sou livre, mas não sou tão livre como queria ser. O que é liberdade? O que é liberdade para uns não é exatamente a liberdade do outro. Do mesmo modo, o que se traduz em aprisionamento para um não é a prisão do outro, né? Esses parâmetros são flutuantes, pois cada um é uma individualidade, cada um vai aferir, né, os seus problemas e as suas soluções por parâmetros íntimos, né, de foro íntimo. A liberdade que se encerra no túmulo é utópica e mentirosa. O que ela quis dizer com isso? O que é a liberdade que se encerra no túmulo? Muita gente acha que o túmulo é o portal para a liberdade. Uma vez que ele, tadinho, descansou, né? Chegou ao túmulo, aquilo ali é o portal dele para a liberdade. Muitos até perturbados, muitas vezes por obsessões, apressam esse fim que é natural e que vem para todos, né? Apressam pelo suicídio, né? O que é um ledo engano, é um engano incontestável, porque a gente está acostumado a atender nas reuniões mediúnicas, receber companheiros, tem relato, Hermínio Miranda é um que relata muitas coisas nesse gênero, né? O céu e o inferno também tem relatos de mortes dessa natureza, e então essas pessoas é uma utopia, porque eles não encontram liberdade nenhuma. Muitos deles ficam até presos nesse ato final, repetindo e repetindo, não conseguem sair desse ato final. Então essa liberdade é utópica, ela é mentirosa. A liberdade é uma atitude perante a vida. A liberdade, por exemplo, não é eu aqui me despojar da minha camisa, das minhas vestes, não é eu cismar, eu atentar, eu não estar padronizado com a sociedade, não obedecer às leis, aos padrões. Às vezes a gente acha que liberdade é eu transgredir as leis, porque eu não concordo simplesmente com uma lei. Ora, as leis sociais só existem porque nós já transgredimos leis divinas. Porque se nós nos pautássemos nas leis divinas que estão gravadas na nossa mente,
não haveria necessidade de leis humanas, né? E para cada sociedade tem um conjunto específico de leis humanas. As leis de hoje, as leis da sociedade brasileira, são diferentes, por exemplo, das leis dos judeus, né? Naquela época, Moisés recebeu 10 leis divinas, né? Grafadas numa pedra mediunicamente, mas ele necessitou de 500 e tantas leis humanas, que ele reuniu os sábios lá para compor essas leis, para assim conseguir conduzir aquele povo, né? Direcionar aquele povo, porque aquele povo tinha hábitos também, como todos nós temos, de transgredir as leis que não deveriam ser transgredidas. Então, isso não é privilégio de povo nenhum, né? A liberdade é uma atitude perante a vida. Eu tenho que ter essa atitude de liberdade e não uma posição, um comportamento isolado de liberdade. Só a liberdade quando se ama conscientemente. E o que é amar conscientemente? A gente saber que o amor é algo transcendental, é algo que não pode ser pautado em coisas materiais, né? É algo que perdura. O amor só pode existir se existir um desinteresse mesmo, né? Ou seja, o interesse único e exclusivamente em promover o bem do outro, sem receber retorno. Quando esse amor é assim, esse amor é consciente. E o amor só é consciente, a liberdade só é consciente se ela é pautada na ética. Ou seja, eu quero, eu posso e eu devo, né? Paulo de Tarso mesmo já nos dizia que nem tudo que ele podia, né, ele devia fazer, né? Tudo que me é permitido, mas tudo me é lícito, mas nem tudo é conveniente, dizia ele. Então, é isso aí. Às vezes a coisa é lícita, mas lá no nosso íntimo, olhemos para dentro de nós mesmos, que é o segredo, a gente vai ver, será que é viável fazer isso? Eu vou ficar bem com a minha consciência? Homens aparência, né? Quais são os rumos para que a gente consiga, o rumo da sociedade, né? A visão do homem aparência. O que é o homem aparência? O homem aparência é aquele que procura mostrar algo que ele não é. Ele quer mostrar algo para a sociedade. Então ele mostra o seu lado bom, geralmente todo mundo quer mostrar o seu lado bom, mas quem examinar direitinho aquela peneira, verá que por trás dela também ninguém leva só o lado bom, o nego leva também o lado mau, mas a pessoa mostra o lado bom. Eu estou num ambiente de pessoas com maior poder aquisitivo que eu não posso estar numa situação inferiorizada, eu vou me mostrar no mesmo patamar. É uma questão de homens aparência. Às vezes pessoas se endividam, né, entram por locais que não era para eles estar ali naquele momento, eles não teriam condição, mas para manter uma aparência, eles persistem e assim muitos acabam experimentando depois o desgosto. A fobia social, o medo da convivência, né? Tem gente que tem medo, não vai a uma festa, não sai, não divide nada seu com ninguém. A gente não está falando de dividir bens materiais, não, dividir sentimentos, né? Se expressar para o outro, né? Dividir com seus familiares, não se abrir, por exemplo, com seus filhos e filhos com pais e netos com avós e aí por diante, e ampliar esse conceito de família e passar a dividir nos locais de trabalho, nas congregações tipo a nossa, não é? Tem gente que tem fobia, ele deixa de ir, prefere estar num ambiente isolado, talvez atrás de uma tela de computador, talvez ao telefone, manter as relações nesse nível com medo da convivência. O ódio e o suicídio, pessoas carregadas de ódio, geralmente a tendência delas é enveredarem por caminhos ainda mais escuros e até mesmo caírem com a possibilidade do suicídio. O ódio, ele é danoso, né? Ele é danoso, porque ele não faz mal ao outro, né? Ele faz mal a você mesmo. Quem tem ódio, ele vai minando as suas forças e você acaba vivendo no ódio, no círculo do ódio, né? Você não rompe esse círculo de ódio de jeito nenhum, acaba entrando numa situação de estresse, numa situação de sobrecarga para você mesmo, isso te leva a uma obsessão, porque você se torna vulnerável às criaturas desencarnadas que não gostam de você, que querem
te ver se perder mesmo, querem que você mais que você se perca, né? E isso aí é muito danoso. Então, o ódio e o suicídio são alguns dos caminhos que muitas vezes o ser humano toma. Os mitos, né? A pessoa às vezes se pega em mitos, se segura com figuras mitológicas, né? Com histórias mitológicas, né? O homem já foi mais apegado a mitos ainda antes de René Descartes. René Descartes foi um filósofo francês, viveu aí nasceu no século 17, 1600 e pouco foi onde ele transitou, início do século 18 também o pensamento cartesiano era muito forte. E o que compunha o pensamento cartesiano? René Descartes é aquele mesmo do produto cartesiano da matemática, né, que a gente tanto detestava no ensino médio, e que a gente não via objetivo para aquilo, só mais tarde é que a gente vai descobrir que o negócio funciona e serve, é muito bom, né, mas ele não era só isso. Ele foi responsável pela dicotomia corpo e mente, porque antes para a humanidade, especialmente para a igreja em particular, muito atrasada, não permitia que o ser humano se dissociasse, né? Anatomia, por exemplo, e fisiologia só era estudada em animais, em porcos e macacos, né? E a partir de René Descartes, com essa dicotomia, ele separou o pensamento, a parte pensante do ser, da mente, convenceu os religiosos, passou assim a ter uma outra visão. Mas ele trouxe mais. Ele mexeu muito com a ciência, quando ele falava, dividiu a ciência no que era material, no que podia ser pautado, no que podia ser comprovado, né? E em alguns axiomas que não careciam de comprovação, mas que já eram verdades estabelecidas, daquilo que era hipotético, porque a ciência trabalha com o concreto para produzir provas, mas trabalha também com a possibilidade de produzir essas provas, com o abstrato, e ele passou a trabalhar somente com o concreto. Foi bom isso? Foi bom, porque aqui havia muita especulação em torno, por exemplo, da criação do mundo, em torno, por exemplo, das ciências naturais. E ele passou a centralizar, não, vamos estudar isso aqui, porque isso aqui é concreto, né? Isso foi bom por um lado, porque matou o bicho-papão, matou os mitos, né? Mas também foi danoso porque sacrificou as fadas, né? As fadas também, o homem não acreditava só em coisa que lhe trazia medo. O que é o medo? O medo é uma maneira de controlar multidões. Então, muitas multidões eram controladas por mitos, né? Por lendas. E também, qual era o antídoto disso? Era acreditar no príncipe salvador, acreditar na fada madrinha. E ele não matou só o bicho-papão, não. O bicho-papão é uma forma figurada que eu coloquei aqui. Joana não se refere a isso, mas eu que sou mais grosseiro, me referi. Não se refere, não matou só o que nos trazia medo, mas matou também algo que nos trazia esperança, né? Hoje em dia não existe mais o medo, né? O governo dominar, ou algum segmento da sociedade dominar outros, pautado no medo? Ah, sim. Gente, vamos comprar tudo hoje, porque amanhã vai subir tudo. Olha, daqui a pouco está todo mundo no mercado. Espere pelo menos acabar a palestra, porque isso aí, né, é uma inverdade, né? Então, hoje em dia se trabalha com outro tipo de bicho-papão. A busca da realidade. A busca da realidade passa pelo autodescobrimento. O que é realidade para mim? Realidade é eu saber quanto eu vou ganhar no final do mês, é eu saber que eu vou fazer as contas direitinho, vou ver quanto que eu preciso comprar, e aí eu vou separar tudo que eu preciso, vou gastar aquele meu dinheiro, vou conseguir tudo. Essa é a minha realidade? Pode não ser. E se acontecer um problema, né, e o produto subir, e se a inflação voltar, e se, quer dizer, essa realidade, nós não podemos traçar uma fronteira para essa realidade. A única realidade possível que nós temos acesso não é a realidade material, não é a realidade do que eu posso pegar, do que eu posso segurar, do que eu posso pesar. A realidade é a minha realidade interior. O que eu sou? Quais são as minhas possibilidades? De onde eu vim, né? Para onde eu vou? Quais são as minhas conquistas reais e o que efetivamente
eu tenho que ter como meta daqui para frente? Não meta material, a meta imaterial, mas que vai me levar a um ganho, até material. Porque se eu estou numa situação de estabilidade interior, em paz comigo mesmo e me conheço, eu sei das minhas reais possibilidades. E eu estou inserido no mundo material. Portanto, tudo que eu tenho de melhoria interior, eu posso traduzir em melhoria exterior também. Consciência ética, a vivência cristã. Teve alguém mais ético do que Jesus? Se eu não entendo nada, não sei o que é ética, nada, não sei, não conheci a ética de Paulo de Tarso, estudemos a ética de Jesus, o evangelho de Jesus, que eu estou procurando aqui, está aqui, é logo o maior, mas eu sou muito deficiente e não vi, né? Procuro no evangelho as histórias de Jesus, todas são extremamente éticas. Éticas por quê? Porque Jesus, e a gente vai até ver um pouquinho mais à frente, ele não se colocava numa posição de crítico, longe da realidade. Qual era a posição de Jesus? Na realidade. Jesus conviveu com os fariseus, né, que o criticaram muito, mas ele esteve lá. Jesus conviveu com os saduceus, conviveu com os samaritanos, conviveu com todos que o procuravam, né, com os próprios romanos, todos que o procuravam, ele conviveu, ele não ficou à margem procurando entender de longe para poder se situar e ali traçar metas. Não, ele traçou as metas dele na vivência. E é uma ilusão também a gente pensar que Jesus veio para nos trazer metas muito futuras, que a gente não tem condição de vislumbrar. Não, as metas são metas humanas, metas que qualquer um de nós tem condição de seguir e de fazer. Religião e religiosidade destina-se ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais, demitizando a morte. Então a religião, na realidade, prevê, né, a sobrevivência do espírito. O problema é que algumas religiões dão destinos definitivos a esses espíritos, o que leva também o ser humano a aflições, porque o ser humano, na perspectiva de ir, né, para um local ruim, digamos, o inferno, né, ele com aquela possibilidade, ele está aflito a todos os momentos, tentando galgar a qualquer momento um degrauzinho que o coloque numa posição mais privilegiada, que é a posição do céu. O Espiritismo não abraça esse conceito, logicamente. O Espiritismo sabe que a vida, ela não cessa com a morte. A gente já falou e bate nessa tecla, porque é importante que não tenhamos dúvida quanto a isso. A vida não se detém com a morte do corpo físico, ela persiste, né? Então, a morte é uma ilusão, não existe morte, existe uma mudança de transição. Ah, mas então eu não vou ficar triste com um ente meu que morreu? Vou ficar triste sim, é natural que eu me sinta triste. É como alguém que pega daqui e viaja para muito distante, eu também me sinto triste com a possibilidade dessa viagem, mas é algo que no momento vai cessar, no momento nós vamos nos encontrar, né? E aí por diante. Religiosidade ultrapassa a adoção de uma religião, porque eu posso ter a religiosidade, eu posso ter um comportamento ético, eu posso ter até uma vivência cristã mesmo sem acreditar em Jesus Cristo, né? Eu posso viver, né, sem discriminação com o meu próximo, abraçando e servindo e auxiliando ao meu próximo, até sem ter religião nenhuma. Então a religiosidade ultrapassa a adoção de uma religião A, B ou C. O que é importante é que eu tenha um comportamento ético, né? O que é o comportamento ético? Não fazer ao outro o que não gostaria que o outro fizesse comigo mesmo. Isso é um comportamento muito ético. Inseguranças e crises. A segurança, não era para mostrar a frase de baixo, mas já mostrei. As inseguranças e as crises são presentes em todos nós. Todos nós vivemos momentos de insegurança. E quem é culpado dessa insegurança? A maior parte das vezes somos nós mesmos, né? Porque incorremos em erros anteriores e tal, passamos por provas, por expiações que nós mesmos escolhemos as naturezas quando desencarnado, mas os cientistas dizem, né, os estudantes de psicologia, que o ser humano, quando ele perde aquela segurança que ele tinha no útero, né, que ele estava num ambiente protegido, controlado, né, parasitando a mãe, que só comia
os nutrientes dele eram providos pela mãe, né? Então, naquele momento que ele perde aquilo, para ele é um choque, né? E ele tem o contato com o mundo exterior. Lembremos da caverna, né? Quando ele sai para o mundo exterior, é mais ou menos a mesma coisa. Ele está diante de uma realidade que ele fica no momento cego, porque aquilo ali é completamente diferente daquela realidade que ele tinha. E a maior parte das vezes, das inseguranças e das crises, está na educação que é feita por terceiros, né? Às vezes o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, e essa educação do ser humano, ela é delegada a alguém que não se sabe se sequer tem competência ou se vai educar nos parâmetros que a família necessita. O contato, a família, a educação no seio familiar, na família sanguínea, ela é de suma importância para o decorrer da vida do ser humano, né? Porque as bases o cidadão realmente pega em casa. Muito embora ele não herde nada moral, isso não se herda, né? Mas a gente herda coisa comportamental, a gente herda normas, e a gente sabe muito bem onde o calo machuca, de acordo com o comportamento familiar e a competência familiar. Conflitos sociais. Quem não comunga da sua ideia vira inimigo, né? Quem vive em conflito social é assim. O cidadão quer impor sua ideia. Se alguém não combina com você, o que ele faz? Ele, logicamente, isola aquele cidadão, obriga com a pessoa, né? Quem não pensa como ele vira inimigo dele. Então, essa pessoa que tem esse tipo de comportamento vive sempre em conflito social. Homem indispensável, aquele que se acha indispensável, por exemplo, num cargo, né? Eu passei a vida inteira ali no meu departamento como funcionário público, carimbando documento, só carimbando documento. Aí, no dia de aposentar, não aposentei. Aí passou, eu não quis saber nada de aposentadoria, só carimbando documento. Aí um belo dia veio a expulsória, né, lá pelos 70 anos, né? O cara entra na compulsória, que vulgarmente virou expulsória, né? E ele é obrigado a sair, né? A se aposentar. Ele se aposenta, e não são raras as vezes em que ele volta ao setor e chega ali, Márcio, tem a pessoa, encontra um outro ali carimbando documento de uma maneira mais eficiente do que a dele. Melhor do que ele, e ele fica triste com aquilo. Gente, não existe ninguém indispensável. Todo mundo é substituível, né? Não existe presidente de casa espírita que não possa ser substituído um dia quando ele for, né? Isso aí não é praga não, né? Que você dure muito, que aqui é uma trabalheira danada. E sinceramente, meu filho, se não for você para segurar esse piano, vai ficar difícil, né? Bom, então, mas é isso aqui a gente sabe, porque tem muita gente, muitas casas, a gente fala do meio espírita, que é o meio que a gente transita, a gente conhece muito. Muitas casas de pessoas já velhas, que não dão chance, não tem grupo de estudo, não desenvolvem a mocidade, e não deixa que ninguém pegue um cargo de direção, uma coisa assim, e quando aquele cidadão desencarna, a casa espírita quase que desencarna junto, quase que muitas casas até se desmantelam mesmo, e até se reconstituírem de novo é um problema sério. É coisa que isso aí a administração, as federativas lutam para combater. As doenças contemporâneas, de onde vêm essas doenças? Antigamente a gente tratava muito o final da coisa, tratavam a consequência da doença, o sintoma, né? Mas a Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu que a saúde é, na realidade, a reunião desses três bem-estares aí. O bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar social. Se eu não estou bem mentalmente, eu vou danificar a minha parte física, vou provavelmente prejudicar a minha parte social também, vou causar problema no meu trabalho, na minha família. Se eu não estou ajustado na minha família, isso vai me dar talvez um problema mental, né? E pode me gerar um problema físico. Se eu estou com um problema físico, vou deprimir, vou ter um problema mental, vou causar um problema social, porque ninguém fica doente sozinho. Ou seja, é a reunião desses três bem-estares aí. Antigamente achava-se que saúde era ausência de doença, mas a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que a saúde é a reunião desses bem-estares aí todos, né?
Estou correndo porque o relógio está correndo mais do que eu, estou apostando corrida com ele, sabe? Saúde. O que é a saúde? A gente está falando sobre doença contemporânea, mas estou só na área da saúde, né? A saúde se divide em física e mental. A física pressupõe perfeito funcionamento do corpo, capacidade plena de realizar trabalho, bem-estar físico. A saúde mental, autoestima, capacidade de estabelecer relações afetivas, bem-estar mental. Não há definição precisa, né? Isso está num folheto intitulado Você Não Está Só, um folheto informativo da Sociedade Brasileira de Psiquiatria Clínica. Bom, então, essa incapacidade, quando eu tenho qualquer um desses tópicos ali feridos, por exemplo, incapacidade de estabelecer relações afetivas, né? Por exemplo, os autistas, nos seus mais variados níveis, eles têm uma dificuldade no campo afetivo de estabelecer relações, e isso traduz-se num estado de saúde, né? Num estado de doença, perdão. Então, o que nos diz Joana, a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia, e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. As doenças contemporâneas passam pelos comportamentos neuróticos. O que é o comportamento neurótico? É aquilo que eu acho que eu estou sempre sendo vítima ou perseguido por alguma coisa. No seu livro Quem Tem Medo da Obsessão, Richard Simonetti coloca que o neurótico é aquele que constrói castelo nas nuvens. E o psicótico, aquele que já acredita, é aquele que mora no castelo, né? E aquele que cobra o aluguel é o psiquiatra. As pressões de qualquer natureza são decisivas para estabelecer o clima comportamental da criatura, né? Então, se eu sofro muita pressão, eu não vou resistir. Cada um sofre um nível de pressão. Tem que ser até o nível que você suporta. Passou daquele nível, a coisa complica, pode me gerar um comportamento neurótico mesmo. Agredir para não ser agredido também é uma coisa de defesa, a filosofia dos fracos, fechando-se no círculo apertado dos receios e não aceitando dos outros forma neurótica de ocultar a não aceitação. Não aceitando dos outros nada, nenhuma solução, uma ajuda, é uma forma neurótica de ocultar a não aceitação de si mesmo. Não aceito nada que venha do outro para me ajudar, então eu agrido. Eu agrido para não ser agredido. Aquele que bate primeiro, não, abati primeiro, antes de apanhar, abati primeiro, né? E não só fisicamente, mas às vezes comportamentalmente. Tem pessoas muito agressivas, tem esse comportamento como autodefesa, né? Mecanismo de evasão. Instável emocionalmente, quem tem esse mecanismo de evasão, um desses mecanismos é transferir para a pessoa querida as responsabilidades e preocupações. Isso não existe, a pessoa transferir para o outro. Ah, caiu um copo aqui, mas a culpa não foi minha, não. A culpa foi sua que botou esse copo bem aqui na beirinha. Não, meu filho não está aprendendo na escola. A culpa é do governo. O governo, então, é uma maneira de transferência, a gente transfere, tudo é culpa do governo. Mas quem elege o governo? Né? Então, a gente também tem a nossa parcela de culpa, é comportamental. Né? Então, a gente não deve transferir para o outro coisa que não seja da competência do outro. Outras vezes a imaturidade psicológica reage pela forma de violência. A gente já até viu ali atrás, né? O solitário é prejuízo e dano na economia social, perturbando a coletividade. E de fato é mesmo, quem se isola, né, não consegue produzir trabalho, porque eu posso produzir um determinado trabalho, mas o trabalho racional passa pelo associativismo. Se eu não tenho a capacidade de estabelecer relacionamento e eu não me associo com ninguém, eu vou sempre produzir um trabalho aquém das minhas possibilidades. Então, o solitário é prejuízo e dano para a economia social, perturbando a coletividade. Ter e ser, o grande dilema moderno, né? Aguardar a velhice descansada sem problemas financeiros impunha-se como a grande meta a conquistar. Ou seja, a pessoa trabalhava para quando aposentar. Quando eu aposentar, eu vou poder conhecer, vou poder ir à França, vou à França. Não vou parar não, porque eu quero juntar dinheiro suficiente para ir à França. Gente, você já tem dinheiro para ir a Campos, vai a Campos, gente. Não espera aposentar não, né?
cidade bela, com um rio maravilhoso passando ali, o movimento espírita, né? Mas se eu pudesse ir à França, seria bom, mas por enquanto... O observador e o observado também um problema de maturidade psicológica. O que acontecia, antigamente, né, a ótica mais antiga, era de você, o observador, por exemplo, eu estou observando os meus amigos se dando bem na vida. Ah, mas eles conseguiram um bom emprego, eles conseguiram se estabelecer, então eu me coloco do lado de fora. Eu estou olhando de cá, da arquibancada. Ah, mas por que eles conseguiram isso? Então, o sucesso fica atrelado a fatores de família, a fatores sociais. Ah, ele conseguiu porque ele nasceu em berço de ouro. Ele conseguiu porque o pai dele lhe deu mais chance. Ele conseguiu por isso ou por aquilo. Eu me coloquei do lado de fora para analisar uma questão. Me coloquei numa posição de vítima. Completamente diferente do que fez Jesus. Jesus não tinha tudo para se colocar na posição de vítima, não nasceu também num berço pobre, né? Mas, no entanto, ele foi ter com os ricos, comeu com os fariseus, né, que tinham dinheiro, né, e o censuraram por isso. Esteve com Zaqueu, com o rico, e o censuraram por isso, porque ele mesmo dizia, quando questionado, que não veio, que ele veio para os doentes, né? Os sãos, né? Quem já não tinha problema não precisava mais dele. Então, esse fato da gente estar no meio, essa inclusão, né? Essa inclusão racional de você se colocar no meio, porque só sabe o calor da panela a colher que a mexe, né? Isso já é um ditado popular antigo do tempo da minha avó. A visão espírita, o nascimento da consciência. Em que momento nasce a consciência no ser humano? Em que momento eu deixo de pensar que eu sou uma vítima e me coloco como um instrumento funcional, em capacidade de colaborar, né, com o meu movimento espírita, com a minha sociedade, porque o papel nosso é de fazer homens melhores. E homens melhores não é para trabalhar só dentro da casa espírita, muito embora aqui seja necessário mão de obra, mas para trabalhar fora daqui, para levar o que você aprendeu, o seu comportamento daqui. Jesus não foi convencer os fariseus e nem os saduceus com palavras, ele foi convencer com atos. Então o nosso papel é de estar inserido na sociedade, estar nos ambientes, né? Com os nossos atos aprendidos no meio espírita. O nascimento da consciência para o ser humano, até mesmo dentro da psicologia, até um dado momento, ele era pautado também muito na hereditariedade. Fulano herdou porque herdou de um comportamento paterno, de um comportamento materno, lhe gerou um distúrbio e aí por diante. O sofrimento humano, qual a necessidade do meu sofrer, gente? Né? Nós espíritas sabemos, se hoje sofremos, é porque nós temos compromissos assumidos, né? Ou é uma expiação, algo que eu optei por passar no plano quando desencarnado, ou é uma prova, ou eu optei, ou me forçaram a passar para saber se eu estava realmente, se eu tinha vencido aquele obstáculo, né? Ou o sofrimento vem de um desvio meu da lei natural, porque se eu estivesse seguindo tudo que a minha consciência manda, eu não me desviaria, não sofreria, não teria sofrimento. Se eu entendesse, por exemplo, que a morte não é um problema, que a morte não vai separar o meu ente querido, eu não iria sofrer tanto com a separação por conta da morte. Os recursos para a libertação do sofrimento, quais são esses recursos? O recurso, gente, é o meu autoconhecimento, eu saber o que eu preciso para me libertar, né, do sofrimento. Por que eu sofro hoje? Por que eu estou angustiado? Será que se eu tiver a coragem de olhar para dentro de mim mesmo, eu não vou descobrir a origem desse sofrimento? Certamente vou. A origem do meu sofrimento agora é o relógio. Meditação e ação. A meditação não quer dizer que você tenha que ficar isolado num local, ali meditando o tempo inteiro. Passei 1 hora, passei 2 horas, passei 3 horas, passei um dia, estou em jejum, vou meditar esse fim de semana, vou entrar pela semana dentro. Não, a semana que vem não vou trabalhar não, vou continuar meditando. Não é essa meditação, muito embora talvez tenha ali alguma funcionalidade, deve ter, senão muita gente não a praticaria. Contudo, a gente se refere aqui, e a Joana faz referência, àquela meditaçãozinha rápida. Cometi um ato, vi que não me procedi bem,
examino minha consciência, aliás, um procedimento de Santo Agostinho já nos orientava, né? À noite, no travesseiro, refletir sobre o meu dia, ver o que eu posso ter feito de errado ou o que eu deixei de fazer de bom, né? Então, aquele momento, ao praticar um ato, dá aquela pensadinha, opa, será que eu fiz bem? Essa é a reflexão que a gente precisa, é olhar para dentro de nós mesmos e mudar as nossas ações, porque se eu ficar olhando e praticando as mesmas ações, não vai me levar a nada. A morte, o problema da morte a gente já viu, a controvertida comunicação com os espíritos, que para os cientistas é controvertida, mas para nós não há controvérsia nenhuma, né? O modelo organizador biológico, nós não somos só carne e osso, como se pensava. Nós não somos somente corpo, espírito e o perispírito no meio fazendo a ligação. Isso foi uma maneira simples que os espíritos tiveram que passar para o homem do século XIX, né? Do século XIX, que não tinha o entendimento que nós temos hoje no século XXI. Então eles passaram dessa maneira. Aquele conceitozinho da laranja, do miolo da laranja ser o espírito, o perisperma da laranja, aquela parte branquinha, ser o perispírito e a casca, o corpo físico, é uma concepçãozinha singela, para que nós possamos entender. Contudo, existe uma outra concepção. Isso está onde? Isso, Hernani Guimarães Andrade e também Joana de Ângeles. Eu estou citando porque está citado em Joana de Ângeles, como um capítulo muito importante, já quase no final do livro. Esse modelo organizador biológico, nós não teremos tempo de estudar sobre ele e nem é o objetivo, mas mostrar que existe, que o nosso perispírito já nasce com um moldezinho. E Hernani Guimarães Andrade, estudando a obra de André Luiz, estudando as obras básicas, né? Somente Evolução em Dois Mundos, né, de André Luiz, ele chegou à conclusão que o espírito ele era de 4 dimensões, não 3 dimensões. O que são as 3 dimensões que a gente conhece? As 3 dimensões é a largura disso aqui, a profundidade, né, e a altura. Eu só consigo, com a minha visão atual, detectar essas 3 dimensões. Portanto, hoje em dia o 3D, cinema 3D, TV 3D, está muito em moda, mas um dia teremos o 4D. E o 4D é onde transitam os nossos amigos espirituais, né? E ele chegou à conclusão que o perispírito teria um molde, que esse molde ele representou na forma de cone, seria 4D, em 4 dimensões. Mas para simplificar, ele criou um modelinho chamado modelo organizador biológico, para que nós pudéssemos entender que nós nascemos com uma programação. Essa programação ela é para o nosso perispírito e também a programação do corpo físico vai passar por essa programação do perispírito. Ou seja, o que eu vou ser como corpo físico, que eu vou ter, o corpo que eu vou ter, vai ser o molde que eu estabelecer aqui no meu perispírito. Então eu cresço dentro daquele molde, passei pelo nascimento, continuei crescendo, e quando eu chego no topo, saí da adolescência, já sou um adulto, eu tenho esse corpo vital, também relatado em André Luiz. Então ele está no topo do meu MOB, né? O meu corpo vital. Como isso aqui é 4D, e para formar esse campo magnético, nós nos comportamos como ímã, ele precisa de uma cúpula superior. Hernani Guimarães Andrade explica isso muito bem. Contudo, essa cúpula, no topo dela, também tem um outro corpo chamado corpo astral, né? No meio dele está o corpo físico. Tudo isso aqui, junto, o meu perispírito é isso aqui, essa união de corpo físico, corpo vital, de corpo astral e corpo vital, o meu perispírito e o meu corpo físico ali interagindo. É assim, camada? Não, é tudo misturado, junto e misturado, né? Mas a reunião de tudo isso aqui, André Luiz também chama de corpo mental ou espírito integral. Então, o homem integral que Joana de Ângeles se refere é esse homem que é feito nestes moldes, no modelo organizador biológico, ou em algo muito parecido que talvez algum cientista não tenha estudado ainda tão profundamente. A gente não tem tempo para discorrer sobre isso, talvez seja mais interessante num grupo de estudo, né, que é mais focado, mas é muito legal. Lembrando que Hernani Guimarães Andrade, quando surgiu com isso, ele foi colocado à margem da ciência.
E também colocar da margem do espiritismo, porque isso aí não agradou a muita gente, a muitos espíritas não. Mas só para a gente refletir, quando André Luiz se desdobra, já desencarnado no plano espiritual, no nosso lar, queria muito ver a mãe, e ele se desdobra para ver a mãe, o que ele levou? Como é que ele se desdobrou se ele já estava desencarnado? Que parte aqui ele levou com ele? Então mostra que não é só corpo, espírito e perispírito, deve ter outras fatiazinhas ali pelo meio, não é mesmo? Então, esse processo de doença, esse processo de perturbação mental, tanto as doenças mentais quanto as doenças físicas, não vem num único ponto. O homem é muito mais complexo do que isso. O homem é um ser integral. Voltando ao nosso último tópico e fechando com a caverna de Platão. A reencarnação, gente, é o que a doutrina espírita nos trouxe de certeza e que fecha tudo isso aqui, fecha inclusive o livro O Homem Integral. Fecha em que sentido? Fecha porque o homem que nasce ignorante, ele aprende, vai tomando novos rumos, porque vai apreendendo realidades novas, convivendo com novas possibilidades, né? Mas não se sacia, consegue persistir, consegue evoluir sempre, essa evolução é contínua. O máximo que eu posso fazer é estacionar, retrogradar, jamais, né? Ele vai ganhando sempre realidades novas e mais aprimoradas. O segredo de tudo está em eu combater a maior chaga que eu tenho dentro de mim, que é o egoísmo, né? Que me impede de dividir o que eu aprendo com meus colegas. É de pegar a luz e colocar sob o alqueire, em vez de colocar sob o velador, onde vai iluminar a todos. Jesus já nos dava esse conselho. Então, a exemplo daquele senhor que voltou ao interior da caverna, e eu voltei demais, vai voltar assim, no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, né? Então, eu voltei ao interior da caverna para dividir, porque eu não estou aqui de passagem, eu não estou aqui de lazer, eu não sou insignificante, eu não sou uma peça que possa ser desconsiderada na enorme máquina que é a humanidade. Eu estou aqui a trabalho. Minha obrigação é dividir com os outros, de modo que as outras pessoas consigam também encontrar novas realidades. Queridos amigos, me perdoem, passei aqui acho que 5 minutos, mas não consegui, uma falha minha. Vou dormir hoje com essa aflição. Muita paz.